Boa noite, Cláudio Rezende, que está chegando com as informações do Galo. Um dia bem agitado no Atlético. Nós vamos falar muito no debate dos comentaristas sobre o jogo, sobre a arbitragem, sobre Filipão, sobre o Hulk, muita coisa. Agora, Rezende, o dia do Galo foi agitado não só com a arbitragem, mas também no bid. E aí o torcedor que hoje ficou meio alheio ali das redes sociais da Itatiaia e tal, não viu novidade no bid, Rezendão. Boa noite. Boa noite, Léo, HG, quem nos acompanha na turma do bate-bola. É verdade, 2 jogadores com contratos no bid nesta segunda-feira. O primeiro deles, o atacante Paulinho, né, que ficou fora do jogo de ontem por causa dessa questão burocrática. Terminou o vínculo de empréstimo dele, dia 30 de junho, e aí o Atlético teve que esperar hoje, que abriu a janela de transferência, só poderia inscrever o novo contrato, registrar o novo contrato dele a partir de hoje na CBF. Então, resolvida a situação, Paulinho já fica disponível para a próxima rodada. O novo contrato dele agora é em definitivo com o Atlético. O primeiro era de empréstimo, ainda pertencia ao Bayer Leverkusen, agora é em definitivo até o fim de 2026. Então, contrato longo aí para o Paulinho. E o outro jogador é um reforço, um jogador que já passou pelo Galo, mas que vai se juntar ao elenco a partir de amanhã. É o volante equatoriano Alan Franco, que foi contratado pelo Galo a pedido do Sampaoli lá em 2020, depois foi emprestado quando o Atlético já estava sob o comando do Cuca, ele não estava com muito espaço, o torcedor vai se lembrar na época, tinha um limite de estrangeiros, ele ficava fora até da lista dos relacionados pelo número de estrangeiros, e aí o Alan Franco foi jogar nos Estados Unidos e agora estava no Tajeres. Quem está no YouTube da Itatiaia está vendo aí o Alan Franco, para se recordar dele. O jogador está de volta então ao Atlético e será aproveitado pelo Filipão. O contrato do Alan Franco vai até o fim do ano que vem com o Galo, e vamos ver, né, se ele consegue um espaço aí nesse meio campo do Atlético. Ele é aguardado amanhã, já que hoje foi folga no Galo, não teve treino. A partir de amanhã o Filipão, inclusive, vai ter, enfim, tempo de treinar, né? Agora ele vai ter a semana cheia de terça até sexta, porque o Galo joga sábado, 6h30, contra o Corinthians no Mineirão. Corinthians que no meio de semana vai estar aqui pro Belo Horizonte já, né, para jogar contra o América pela Copa do Brasil. O Galo tem semana cheia, que o Filipão estava esperando até para conhecer mais esse time e corrigir os erros. Um detalhe, Léo, ele vai ter 2 semanas cheias, essa e depois a outra também, antes do Galo enfrentar o Goiás fora de casa. Depois, a CBF está aí para ajustar a tabela dela, porque a Libertadores mudou datas, a CBF vai ter que encaixar a Copa do Brasil e Brasileirão, então não temos certeza. Hoje, se você olha a tabela, o Galo vai ter até o fim do mês semanas cheias, mas ela pode ter mudanças aí lá para o fim de julho, com jogos no meio de semana. Agora, uma situação que, lógico que vocês vão comentar também, o Atlético tem o pior início de 13 rodadas no Campeonato Brasileiro desde 2017. São 20 pontos, o Galo, nesses últimos anos, nunca teve um início tão ruim de pontos. E o Rodrigo Caetano, que ontem foi à entrevista após o Felipão, admitiu, o diretor de futebol do Atlético, que o início do Brasileiro é decepcionante do Galo. E até o fim do turno, já está quase aí, né? Até o fim do primeiro turno, o Galo tem que estar no G6 para entrar na briga. E aí no retorno, estando no bolo ali, tentar pelo menos o G4, a vaga direta à Libertadores. E quem sabe até brigar pelo título, mas hoje o Galo está no meio de tabela do Campeonato Brasileiro e foi eliminado da Copa do Brasil. Na Libertadores, tá ali, está no bolo, é outro campeonato agora. Mas o Brasileirão, a própria diretoria admite que o time está abaixo. Libertadores, que tem sorteio na próxima quarta-feira, a Itatiaia vai transmitir aqui, estaremos ao vivo para trazer adversário do Galo, para falar da Libertadores da sequência. Agora, o Everton Guimarães, eu concordo plenamente com o Rodrigo Caetano, que o Atlético tem sido decepcionante até agora no Campeonato Brasileiro. Porque não estamos falando de um time comum, com uma folha comum, com jogadores comuns. Estamos falando de um time que há 2 anos atrás bateu campeão da Copa do Brasil e Brasileiro, de um time que tem talvez o melhor, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, de um time que tem uma folha alta, que tem um monte de jogador renomado, mas que não consegue emplacar, HG. E não consegue emplacar, Léo, e tem o hábito de ficar transferindo responsabilidade, sabe? Uma hora o problema está no Turco, outra hora o problema está no Cuca, outra hora o problema está no Cudê, outra hora o problema está no gramado, outra hora está no problema de um estádio sem torcida e com um gramado ruim não dá para jogar e tal. E quando é que vão efetivamente jogar?
Porque da era Filipão, o melhor jogo foi contra o Fluminense. Que é só a era do Filipão, mas o Filipão só cumprimentou os jogadores. Exatamente, exatamente. Mas ali competiu, ali quis e foi protagonista, talvez, do time mais ajustado, com as melhores peças entre os que o Atlético jogou até o momento. Estou falando de peças individuais. E de lá para cá, a postura tem me decepcionado muito, sabe, Léo? Porque não dá para ficar o tempo inteiro terceirizando responsabilidade. Porque a gente já achou que o problema era dos 4 R's, o problema era da comissão, o problema era do aspecto físico. E quando é que os jogadores vão comprar ideia? Quando é que os jogadores vão competir mais do que o adversário? Correr mais do que o adversário? Entenderem que não dá para estar ganhando por 2-0, meter a bunda na janela e ficar lá esperando, ou na parede, esperando o adversário, sem jogar, sem correr, sem competir. Ah, mas isso é raso, isso é a visão que eu noto de um time que, bom, mudou o jeito de jogar em relação ao Kudê, mudou o jeito de jogar. Mas a postura desse time é um time frouxo em campo. O Atlético é um time frouxo em campo. O Atlético fez ontem o Benítez, que a gente critica tanto a questão da intensidade. O Benítez ontem deitou. E não é marcado. Então, para mim, tá frouxo. Tomara que nesse período que o Filipão tem para preparar o time, ele dê uma cara, principalmente uma postura diferente. Esse time precisa competir. Léo, só qualidade técnica não ganha jogo. Só qualidade técnica e organização não ganha jogo. O jogador tem que querer. E o que falta para eles quererem? Salário está em dia, os salários são altos, o time é bom. Agora, mais uma aí, vou levar essa pauta para o debate dos comentaristas daqui a pouco. A ArcelorMittal apresenta Lendas do Galo. É oficial, turma. Você não vai mais precisar abaixar o volume da sua TV. O Lendas do Galo será transmitido exclusivamente no canal do YouTube da Itatiaia. Você vai acompanhar as imagens do jogo, a transmissão do jogo com a narração do Caixa. A imagem, a voz do Caixa fica do jeito que todo atleticano, toda atleticana gosta, né? Lendas do Galo, uma transmissão exclusiva da Itatiaia em parceria com a Arena MRV. Claudião, hoje tem mesa. Tem. Sei que você tem presentes aí. Agora, eu queria te perguntar rapidamente se o Atlético, que reclamou muito, Filipão, Hulk, o Rodrigo Caetano, se o Atlético vai tomar alguma medida no que diz respeito à arbitragem. Vai a CBF, vai mandar nota, aquele famoso processo que sempre acontece depois de muita reclamação. Eu apurei há pouco que o Atlético vai sim, a CBF vai fazer aquela reclamação formal, que muitas vezes o clube já fez, né? Mas fazer essa reclamação lá na comissão de arbitragem, o CNM, principalmente porque não é a primeira vez que o Galo se vê prejudicado com o Wilton Sampaio, né? Que principalmente naquele jogo do Flamengo, na eliminação do ano passado, aquele gol lá que estava inconclusivo, ele deu o gol, que o VAR não tinha... Só ele viu no mundo. Só ele viu aquele gol, então o Atlético realmente se sentiu mais uma vez prejudicado por ele e vai fazer a reclamação na CBF. Tá aqui, ó, camisa oficial do Galo, camisa casual do Galo também. Hoje eu, Henrique André e a Natália Fiuza, 9 da noite, YouTube da Itatiaia, mesa redonda. O bicho vai pegar, porque a Atlético Canada tá brava, né? Um dos processos da terceirização da responsabilidade tá nesse jogo aí também. De achar que empatou com a América, porque o árbitro não teve culpa no resultado, não. Mas terceirizar, tirar o foco do fracasso sempre e empurrar para outros. Não tá errado isso. Vocês estão vendo como é que o HG tá aqui hoje, hein? Vamos ver no debate.